Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista, para mais uma conversa aqui com o professor Hermes Rodrigues Neri. Ele é já nosso habitué de convidados aqui, o pessoal gosta muito das análises que ele acaba fazendo. Semana da Pátria, o que vai acontecer, o que aconteceu, o que será que pode acontecer, como essa live, né, ela se perpetua na internet, a gente vai fazer aqui um exercício de futurologia e de análise, né, de tudo que pode estar previsto ao acontecer nessa semana aí, a Semana da Independência. Por isso que eu até coloquei o título aí, A Independência está chegando. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês que o meu site, fernandobetete.com.br, está no ar e é muito importante que você entre lá para você estar por dentro das notícias da área da saúde. Todos os dias eu publico uma matéria nova lá, tá certo? A Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br, é nosso patrocinador master aqui. Então, você pode, a partir de hoje, já começar a fazer um curso de naturopatia de ensino à distância. Então, você pode aproveitar aí o seu tempo de folga, né? Ou se programar no seu tempo para fazer um curso e aumentar, inclusive, a sua renda e ganhar mais saúde também. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. E a Edesa com S aí no caso, é nosso parceiro também, se você precisar aí de máquinas, né? Os brutos, né? Para carregadeira, você pode entrar em contato com a edesa.com.br aí e negociar aí com quem é líder no mercado aí. Tá? Então, para sua logística, máquinas pesadas, Edesa é a solução para você. Então, acabei de dando o meu recado, agora eu vou voltar para cá e o meu canal continua censurado, quem sabe aí, né, na Semana da Independência ou daqui a um mês as coisas mudem. Vai depender única e exclusivamente da gente, né? Então, esse é meu Pix, se você puder fazer uma doação, fernandobetete@gmail.com ou depósito no Bradesco. Em virtude da censura judicial, eu não posso, então, estar recebendo da plataforma e eu preciso da sua ajuda. Então, contribua. Professor Hermes, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui mais uma vez. Semana da Pátria, Semana da Independência. Qual que é o primeiro pensamento que vem aí na sua mente, professor? Olá, Fernando Betete, eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de estar em seu canal, cumprimento aí a sua grande audiência, que atentamente vem sempre acompanhando temas da atualidade, então só tenho a agradecer aí mais uma vez estar aqui com você, que é um jornalista consciente, aberto, tá? Isso é muito importante a gente, nesse momento, estar com essa percepção e antena ligada com tudo que está acontecendo, com discernimento. Né? O que se faz necessário sempre é o discernimento. Bom, o que tem ocorrido de interessante, o Betete, é que das últimas décadas para cá, no começo do século XXI, a gente tem percebido por conta dos avanços aí, das possibilidades abertas pela internet, acessos, então, a muita documentação virtual e presencial. Eu mesmo estive em Portugal e todas as vezes que eu estive na Europa, sempre procurei ter acesso a documentos fonte primária. Então, para mim é muito importante fonte primária. Cartas da época, correspondências, memórias, e uma série de documentos estão mais acessíveis, e a gente está começando, sabe, Betete, a ter um novo olhar para esse período da história do Brasil, que é um período, esse episódio da independência é muito controverso, há muitas controvérsias, há consequências, assim, o modo como as coisas aconteceram, tá? Elas acabaram criando uma série de problemas da forma como aconteceram as coisas, e depois a historiografia, tá? Do século XVIII, XIX para cá, é uma historiografia muito ideológica, marcada assim
pelo viés dos iluministas, depois dos positivistas, depois uma historiografia liberal marxista no século XX. Então, comprometeu muito uma análise mais, né, mais assim, correta de tudo aquilo que aconteceu. Então, eu tenho assim, uma visão crítica em relação a como as coisas aconteceram no 7 de setembro. Vejo Dom João VI como realmente, desde a sua chegada ao Brasil em 1908, todas as providências que ele tomou, a transferência da corte para o Brasil em meio a toda aquela situação que Portugal viveu, a pressão das tropas napoleônicas, etc., mas a vinda da corte portuguesa para o Brasil já vinha sendo preparada há tempos, não foi de supetão, então começa por aí, tá? Não foi nada de supetão, não foi nada em cima da hora, no afogadilho. Dom João VI, junto com Dona Maria I, eu considero 2 grandes governantes em Portugal. Eu tenho até amizade com Alice Lázaro, que é uma escritora portuguesa atual, muito séria, muito idônea, que tem acesso a toda a documentação fonte primária e hoje é uma das maiores especialistas da vida de Dona Maria I, tá? E que foi mãe de Dom João VI e também de Dom João VI. E eles viveram assim um momento assim muito crucial na história de Portugal, porque Portugal, Fernando, você sabe muito bem, naquele momento, no começo do século XIX, era uma potência em termos de posses territoriais, tá? Portugal tinha territórios em todos os continentes do mundo, na Ásia, na África, na América, na Europa, e houve toda uma orquestração contra tá, aquilo que Portugal representou naquele momento. Houve toda uma orquestração de várias forças, inclusive, tá, aqui no Brasil, a maçonaria vai atuar muito fortemente para, sabe, comprometer tudo aquilo que significou Portugal na história da Europa e na nossa história. Então, tudo isso está sendo revisto hoje, sabe, Fernando? E a gente está tendo uma visão melhor de muita coisa. Então, eu vejo assim, eu tenho um olhar muito positivo em tudo aquilo que Dom João VI fez, tá? A historiografia, de um tempo, de um certo período, teve uma visão caricata de Dom João VI, que não condiz com a realidade. Dom João VI, sim, amou o Brasil, também Portugal, porque tanto é que um ato que eu considero muito relevantíssimo de Dom João VI foi quando ele elevou o Brasil a reino, tá? Aí ele, em 1815, esse ato eu considero importantíssimo. Ele elevou o Brasil ele fez o ato de que ele criou as condições para que houvesse o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, isso foi muito importante, tá? E o processo da independência, de algum modo, vai desestabilizar aquilo que Dom João VI vinha fazendo. Você veja, Dona Maria I foi muito atacada, e era uma mulher lúcida, corajosa, enfrentou o Marquês de Pombal, tinha uma visão assim, fantástica das coisas, de uma lucidez muito grande. E os detratores dela a chamaram de Dona Maria I louca, coisa que no tempo dela, ela nunca foi chamada com esse adjetivo, porque sabe o que acontece? Aquele velho modus operandi de detratação com adjetivações, como hoje, né? Adjetivas. Hoje está normal isso aí. Tá? Eu fiquei assim, quando eu fui procurar estudar esse período, a partir da fonte primária, eu nunca vi, na época, em carta, correspondência, alguém chamar ela de louca. Pelo contrário, o adjetivo que a chamavam na época era a piedosa. Dona Maria I, a piedosa. E muito do que Dom João VI fez, mesmo como príncipe regente, e depois como, né, quando veio ao Brasil, ele conversava muito com Dona Maria I, não tomava decisões sem conversar com a mãe. Ela tem uma visão muito clara de muitas coisas. E também lá em Portugal teve muitos enfrentamentos, sofreu muito, ficou muito fragilizada fisicamente, e mesmo assim era uma mulher de muita fibra, de uma força moral muito grande. Então, tanto ela, Dona Maria I, quanto Dom João VI,
o trabalho da Alice Lázaro é muito, hoje, importante para você ter um olhar melhor de tudo aquilo, a visão que se tinha, tá? De Portugal e Brasil unidos. Veja bem, Fernando, Portugal e Brasil, tá? Unidos. Por isso que ele fez, em 1815, criou o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. E o que vai acontecer? Vai acontecer que, na minha leitura, eu tenho um olhar mais assim positivo para o que fez Dom João VI. Eu teria 10 horas aqui de conversa só de cada ponto, mas eu estou sintetizando. E também tenho um olhar mais positivo da ação de Dom Pedro II, tá? Que foi muito mais responsável, muito mais pé no chão, muito mais realista, tá? E tanto é que governou o Brasil 40 anos, etc. É tido como um dos maiores governantes do Brasil, Dom Pedro II. Agora, o Dom Pedro I, Fernando, eu tenho uma visão crítica de muitas coisas em relação à ação do Dom Pedro I, que essa nova leva de estudiosos que nós estamos, essa geração que está começando a estudar um pouco melhor aquele período, corrobora essa visão crítica. Dom Pedro I, na minha avaliação, foi vítima do romantismo da época, tá? Daquela coisa do repente, né? De muita coisa no repente, vítima do liberalismo, vítima tanto é que a Revolução do Porto de 1920, Revolução Liberal que provocou tudo aquilo que vai culminar com as consequências, e dentre elas a independência do Brasil, o processo, inclusive que fez com que Dom João VI teve que retornar a Portugal, etc. Mas a Revolução Liberal de 1920, sou crítico àquela revolução, o modo como a coisa aconteceu. E Dom Pedro I foi vítima, então, desse romantismo, do liberalismo e também da maçonaria, porque em 1922, pouco antes da proclamação da independência, ele foi acolhido entre os maçons, adotou o nome de Guatimuzin. A história você sabe muito bem disso, e o efeito danoso que a maçonaria fez nesse processo é conhecido, e também na vida pessoal, muitas controvérsias, a relação dele com a Dona Leopoldina, sofreu muito por tudo pelo estilo de Dom Pedro I, então ele próprio se arrependeu muito da própria relação que teve com ela, e depois... Mas o professor Hermes, a gente vê uma frase muito usada, né? Os fins justificam os meios. Ou seja, hoje o Brasil, entre aspas, é um país independente. Naquela época, com todas as críticas positivas e negativas, né? Os pontos positivos e negativos de Dom Pedro, eu quero analisar friamente a independência, né? E os fins justificam os meios. O que o senhor me diz dessa frase? Então, eu penso que essa lógica, tá? Eu não sei se ele teve, não sei se o modo dele agir foi a partir dessa lógica, tá? O que acontece é o seguinte: se faz necessário estudar muito a personalidade de Dom Pedro I e os muitos problemas, veja bem, Fernando, muitos problemas criados por conta do estilo e do modo como ele enfrentou os problemas que naquele momento estavam acontecendo. Então, a crítica é essa. O meu posicionamento é: Dom João VI, que enfrentou problemas piores, teve uma postura muito mais de melhores resultados, você está entendendo? Do que a postura do Dom Pedro I, postura de melhores resultados. E também Dom Pedro II tem uma postura de melhores resultados para o bem do Brasil. Então, eu tenho esse posicionamento crítico em relação à postura de Dom Pedro I. Há muitos atos de Dom Pedro I, de consequências, questionáveis. Você veja bem, depois que ele proclamou a independência e vai até 1831 como imperador, uma das razões, só para você ter uma ideia, teria uma lista enorme de coisas, mas uma das razões pelas quais, por exemplo, levou à sua abdicação também, um dos fatores que o motivaram a isso, um dos fatores foi a Guerra da Cisplatina
a intervenção feita ali naquela região, que na época foi crítica, desnecessária, e esse temperamento, sabe, Fernando, é impulsivo e movido a essas influências conflituosas, quer dizer, em muitas situações foram inconsequentes. Por exemplo, por conta dessa ação na Cisplatina, nós perdemos o Uruguai. Não sei se você sabe disso, nós perdemos o Uruguai, tá? Em 1828. E com a perda do Uruguai ali na Cisplatina, com uma guerra, Fernando, não sei se você sabe, tá? Foram mais de 8 mil brasileiros mortos, tá? O erário público de lapidação, assim, sabe, foi a questão financeira ficou numa situação penuriosa. Quer dizer, houve vários fatos que o temperamento do Pedro I provocou, que tanto na vida pessoal quanto no modo como ele lidou com os problemas do país, tiveram consequências que, se você for ver assim mesmo, houve mais perdas do que ganho. Houve mais perdas do que ganho. Então, você vê, nós perdemos o Uruguai na Guerra da Cisplatina. Dom Pedro II, depois dessa guerra, ele sentiu que ele não tinha mais o apoio popular, abdicou. Depois ele vai ter um problema muito sério, por exemplo, com o irmão Dom Miguel em Portugal, porque ele foi o nosso Dom Pedro I aqui no Brasil e Dom Pedro IV em Portugal. Aí, o que vai acontecer? Eu fui estudar, Fernando, tá, a fundo a história de Dom Pedro e Dom Miguel, até aqui no Brasil tem um livro do Oliveira Lima que fala sobre isso, tá aqui, olha, tá vendo? Dom Miguel e Dom Pedro e Dom Miguel, tá? Esse é um livro do Oliveira Lima, olha só, tá vendo? Dom Pedro e Dom Miguel. E eu vou te falar uma coisa, velhinho, né? Que você pode achar chocante até, mas eu vou te falar. Naquele conflito entre Dom Miguel e Dom Pedro, dos dois irmãos, Dom Miguel estava certo. Eu sei que quando eu falo isso, nossa, muita gente fica chocada, entendeu? Porque eu sempre faço uma pergunta, sabe, Fernando, quando a gente olha para a história, a gente sempre faz aquela pergunta, de que lado estamos? A gente tem que saber de que lado estamos. E o Deuteronômio tem aquela resposta, escolhe, pois, a vida. Dom Miguel estava do lado certo. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu. Ele perdeu a guerra para Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil. E não só perdeu a guerra, Fernando, ele perdeu tudo. Dom Miguel foi se exilar na Alemanha, tá? E Dom Pedro I, só para você ter uma ideia, essa coisa do repente, tá? Você sabe que horas que ele tomou a decisão de abdicar pela abdicação no Brasil? Tá? 3 horas da manhã. Então, você vê, 3 horas da madrugada, dia 7 de abril de 1931, 3 horas da madrugada, resolveu ir voltar para Portugal, guerrear com Dom Miguel, para colocar a filha dele, Dona Maria II, no trono, e deixou Dom Pedro II aqui, né, muito novo. Já Dona Leopoldina tinha falecido também há pouco tempo. Só para você ter uma ideia, Fernando, eu teria aqui 10 horas para conversar sobre isso. Para eles casarem de novo, depois que ele ficou viúvo de Dona Leopoldina, que era uma santa, uma mulher assim, sabe, maravilhosa, em termos de probidade moral, né, em termos de postura, e tanto é que ela adotou o nome Maria no seu nome, porque em homenagem a Nossa Senhora, etc., ficou Maria Leopoldina. Depois que ele ficou viúvo, Fernando, ninguém queria casar com ele. Houve as tratativas para o novo casamento, ninguém queria casar. Os reis da Europa todinha conheciam sua fama, sua reputação. O episódio de Domitila de Castro, ainda no tempo de vida de Dona Leopoldina, foi terrível tudo que aconteceu, apesar que ele se arrependeu muito. Isso não é fofoca de corte, não. Isso não é fofoca de corte, são fatos que precisam ser considerados. A sua personalidade, em vários pontos, teve respostas com consequências que poderiam ter sido melhores se houvesse, assim, a prudência e o pé no chão que tinha Dom João VI, por exemplo, que teve Dom Pedro. Serenidade, né? Serenidade, porque é uma nação, é um país, né? E outra coisa, ninguém queria casar-se, ele era muito exigente, e dessa vez, nessas novas tratativas,
ficou quase um ano ou mais para poder resolver essa questão, porque o pessoal te conhecia a sua reputação, apesar que ele se disse arrependido, pai de certo, com tudo que aconteceu com o modo como ele tratou Dona Leopoldina, mãe de Dom Pedro II, deixou Dom Pedro II, olha só, deixou Dom Pedro II aqui no Brasil, menino, tá? Foi para Portugal, e imagina, quer dizer, foi muito difícil a infância do Dom Pedro II, foi difícil. Ele foi sem mãe, olha só, sem mãe, que a mãe dele faleceu, ele tem a idade, sem o pai, que depois vai morrer novo, tá? E foi para Portugal. E mesmo assim ele teve, assim, uma maturidade melhor de compreensão dos problemas do Brasil, e as suas ações enquanto governante foram realmente benéficas para o Brasil. Você veja, na verdade, Fernando, numa leitura que eu quero trazer para você, é assim, tudo foi feito lá em Portugal, já na época de Napoleão, para destruir, veja bem, Fernando, para destruir o que significou Portugal. E Dom João VI, sabiamente transfere a corte portuguesa para o Brasil, para salvaguardar o rico patrimônio espiritual de Portugal, do que representou Portugal na Europa, tá? E para a civilização, vindo para o Brasil. O processo de independência, de algum modo, ele, digamos assim, ele tumultuou o modo como Dom João VI vinha conduzindo a coisa. O Brasil tinha tudo já naquela época para ser a grande nação, tá? Que está destinada a ser, por vários fatores. Mas aí esse fator da interferência dos liberais e da maçonaria, principalmente nesse processo, acabou criando vários problemas que só depois, no segundo reinado, que vão ser solucionados. Nós tivemos, como eu falei para você, em termos territoriais, perdemos o Uruguai. Depois, só no segundo reinado, a gente vai conseguir ajustar melhor. E bem lá na frente, com o Rio Branco, a gente vai conseguir o Acre, tá? E então é isso, quer dizer, eu tenho essa visão crítica em relação a como isso aconteceu. Eu penso, inclusive, o seguinte, que, na verdade, o que Dom João VI já estava fazendo, todas as melhorias que ele fez no Rio de Janeiro, tudo que ele propiciou, todo o seu reinado, já estava criando condições para que o Brasil fosse uma grande nação. Então, eu sou crítico do modo como aconteceu a independência, dessa forma que acabou criando, tá? Inclusive, entre nós, Fernando, uma coisa por um tempo, um olhar para Portugal que não corresponde à verdade dos fatos. E hoje eu quero dizer para você uma coisa que é o seguinte, eu vejo e sinto, e partilho aqui para você, para os seus ouvintes, tá? Que ainda a ponte entre... Presta atenção nisso, Fernando, é importante. Eu vejo e sinto que com a revisão da história de todos esses fatos, e hoje... você tem uma serenidade melhor para ver tudo isso, a ponte que se faz necessária entre o Brasil inclusive para os graves problemas que a Europa vive hoje, com essa nova ordem mundial e tudo mais, a ligação e a ponte entre o Brasil e Portugal seria muito importante, não com o atual governo português, Sim. Mas com a cultura portuguesa e a cultura ibérica, então, digamos assim, para dar uma melhor resposta a tudo que está acontecendo hoje, e que nesse processo nós acabamos tendo muitas interferências e acabou truncando, e acabou, digamos assim, criando mais obstáculos e mais problemas, e principalmente depois da República, para que o Brasil alcance o seu destino promissor. É a visão que eu tenho. Agora, eu estou aqui só pontuando, teria 10 horas de conversa para cada ponto, mas grosso modo é isso. Tá bom, você está aqui no canal do Fernando Betete, estamos falando sobre a Semana da Independência, o meu convidado é o professor Hermes Neri. E se você gosta desse programa e desse canal, faça a sua doação em virtude da censura judicial que o meu canal está sofrendo. Está aqui o meu Pix aqui, tá certo? Maçonaria, professor Hermes. Essa instituição, ela causa arrepios para um segmento de público e para outros não. O papel da maçonaria na independência do Brasil. Qual que é a tua visão? Então, foi um papel decisivo, importante, em termos de fomentação dos vários conflitos que aqui tivemos,
todas aquelas revoltas que tivemos naquele período, todas aquelas revoltas foram fomentadas por sociedades secretas, desde a Inconfidência Mineira e todas mais, entendeu? Todas logo depois da independência, teve a Guerra da Independência, não foi um processo simples, foi um período muito conturbado, foi de desestabilização, fomentado por várias forças, pelos liberais e pela maçonaria, por sociedades secretas, pela imprensa. Você veja, pela imprensa na época, que já desde a chegada do João VI aqui no Brasil, foram criadas muitas instituições, e também nós tivemos a ação da imprensa ao longo desse período, várias sociedades secretas, já no tempo da Inconfidência Mineira já havia tido a sua ação, e aquilo que eu falei, na verdade, o que acontece é o seguinte, a maçonaria tinha esse propósito de desestabilização, porque eles queriam inviabilizar justamente aquilo que Dom João VI tinha em mente quando ele levou o Brasil ao reino de Portugal, Brasil e Algarves. Aquele fato, 1115, foi muito importante. O que não foi possível fazer no continente europeu, isto é, Napoleão, ele não conseguiu tomar a coroa portuguesa no continente europeu, e os liberais depois vão forçar a volta de Dom João VI para Portugal. O que Napoleão não conseguiu, os liberais e os maçons no Brasil tentaram desestabilizar para aqui tomar o que fizeram. E criaram um processo de independência muito controverso, com consequências, que foram grandes consequências, e que só depois, no segundo reinado, que a gente vai ter melhores resultados, como eu falei para você. Agora, a maçonaria, veja bem, Fernando, a maçonaria, ela tem nesse contexto também, ela tinha um alvo, sempre teve um alvo, que são os princípios e valores, os verdadeiros princípios e valores cristãos, principalmente a fé católica, que o Brasil, a raiz do Brasil é a identidade católica, a fé católica, tá? E quis se abalar com isso, com essa ação, tanto que você veja, já no segundo reinado, nós vamos ter um problema muito sério com a questão religiosa, que é a figura de Dom Vital. Dom Vital foi perseguido, foi preso, justamente por ter sido uma voz firme e atuante contra a maçonaria do seu tempo, que se não fosse a princesa Isabel, que eu tenho assim um olhar muito positivo também em relação à princesa Isabel. Eu penso que a princesa Isabel teria sido uma grande imperatriz se não tivesse ocorrido a proclamação da República. Ela, catolicíssima, a princesa Isabel. E só para você ter uma ideia, Fernando, só para você ter, porque eu falei, cada ponto desse é muito complexo, mas veja bem, só para você ter uma ideia, você perguntou o papel da maçonaria nesse processo, é um papel de desestabilização, de fomentação de vários conflitos que visavam, inclusive, eles visavam, inclusive, todas aquelas tendências separatistas que no Brasil pipocou naquele período, e todos aqueles conflitos que houveram, por exemplo, que por trás estavam entre vários fatores, estavam também esse da ação das sociedades secretas maçônicas, e a princesa Isabel, que teve uma educação esmerada e uma melhor compreensão também dos problemas do Brasil e de Portugal, e como cristã, ela entendeu, por exemplo, que a questão da abolição era também um barril de pólvora, como que a abolição deveria acontecer. Porque o problema todo, eu vou te dar um exemplo muito simples, só para você entender como é que é interessante a sua observação. Você veja hoje, vou dar um exemplo para você hoje. Hoje nós temos um problema muito sério chamado ativismo judicial, tá? Você sabe, hoje 2022, hoje bastante. Nós temos um problema muito sério chamado ativismo judicial. Vou dar um exemplo de hoje para você entender o de ontem, como que é importante essa postura mais serena e não intempestiva para resolver, ter melhores resultados, tá? Então você veja, hoje você tem essa questão do ativismo judicial, do STF, tá? Solução. Então o pessoal quer solução, não é isso? O pessoal quer, esse é um problema que está aqui hoje. Qual é a solução? Então você veja, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional,
para crime de responsabilidade para os abusos cometidos pelos ministros do STF. Ele apresentou esse projeto de lei. E esse projeto de lei tramitou, acho que não foi votado. Me parece que ele não foi aprovado, tá? Tramitou, foi votado, não foi aprovado. Mas ele apresentou essa solução. Ele apresentou essa alternativa. Depois você teve aqui, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, tá? O deputado Daniel Silveira, que se manifestou contra o ativismo judicial, e o modo como ele proferiu aquele vídeo é questionável, mas o conteúdo, o tom da indignação contra os abusos do STF é pertinente, e você viu tudo que aconteceu com o Daniel Silveira e tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive contra o presidente, contra o executivo, essa correlação de forças desequilibrada, etc., a insegurança jurídica provocada pelos abusos cometidos pelo STF. Então, a pergunta é, como é que você resolve? É um problema simples de resolver? Não, leva um tempo. A mesma coisa a questão da abolição. A questão da abolição era assim, todo mundo sabia que tinha que resolver o problema da abolição. Agora, como é que você resolve? Vou dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, sabe como é que foi resolvida a abolição? Guerra civil. Lá foi guerra civil. 4 anos. Abraham Lincoln. Tá? No Haiti foi um mar de sangue. Lá foi um mar de sangue. Então, a princesa Isabel, aqui no Brasil, sabia disso. Que não era um problema simples de resolver. Tinha que saber como é que ia fazer. Então, houve todo um processo legislativo no parlamento, de debate, de discussão, que levou 65 anos de debate. 65 anos de debate no parlamento brasileiro, desde 1823 até 1888, para chegar ao melhor entendimento de como resolver aquela questão sem que houvesse derramamento de sangue. Porque eu disse para você, agora há pouco, a Guerra da Cisplatina foram 8 mil brasileiros mortos. E perdemos o Uruguai. Estou dando esse exemplo. E o caso da princesa Isabel, ela conseguiu conduzir o processo junto com toda aquela questão toda. Ela não só simplesmente assinou a Lei Áurea, como a mídia fala, não, de forma alguma. Ela participou do processo. Eu teria aqui 10 horas para falar sobre como é que foi tudo isso. Mas, em suma, foi resolvida a questão dentro do parlamento, pela via institucional, e com um projeto de lei que tinha uma frase só. Falando de cabeça, mas era alguma coisa assim: está extinta a escravidão no Brasil, ponto final e se finir, sem outros detalhes para levantar questionamentos. Então, ela sim, a princesa Isabel, no período em que ela esteve regente no Brasil, nos 3 períodos de regência, ela deu o exemplo de ser uma grande governante. Então, a minha posição crítica em relação a Dom Pedro I é justamente a esta questão, influenciado pelos liberais, influenciado pelos maçons, tá? E pelo caráter intempestivo de sua personalidade, criou problemas em nível pessoal, criou problemas para Dom João VI, criou problemas para toda a família. Só para você ter uma ideia, quando teve a guerra contra Dom Miguel, o irmão dele mais novo, em Portugal, tá? Ele não teve apoio do Pedro I das irmãs dele. Dona Maria Tereza, Dona Maria Francisca, Dona Isabel Maria, Dona Maria de Assunção, só teve uma. Dona de Jesus que ficou com ele. Então, é assim, é uma personalidade que ainda vai ser muito estudada, Esta historiografia que nós temos, ela ainda é parcial. Nós temos várias obras, eu tenho aqui a obra do Otávio Tarquínio de Souza, eu tenho a Oliveira Lima, tem vários autores, Calógeras e tantos outros que fizeram estudos sobre aquele período. Hoje você tem aí também esses livros mais populares também, que pega detalhes assim, da vida pessoal, etc., que não é também o mais relevante, mas é assim, é preciso entender a personalidade dele, o contexto, a resposta como foi dada, as influências. E agora eu faço uma pergunta para você, Fernando, assim, só para encerrar aqui só para encerrar esse ponto. Independência do Brasil. Tá, muito bem. Vamos pensar hoje, já falamos disso aqui no seu canal. Aonde está a independência do Brasil enquanto ele estiver atrelado à ONU? É uma pergunta. Aonde está a independência do Brasil enquanto ele estiver atrelado à ONU? E a gente sabe, já falei aqui com vocês, hoje a ONU é um povo, com tentáculos que enredou as nações do mundo. A ONU tem uma agenda que atenta contra a soberania das nações.
e paga com o dinheiro dos contribuintes dos países. Nós pagamos para o Brasil estar na ONU e a ONU ter uma agenda contra os interesses no Brasil. Então, aonde está a independência do nosso país hoje? Então, é uma pergunta que se faz. Quando a gente sabe que há hoje grandes fundações bilionárias que estão por trás da ONU, que estão de olho na Amazônia, que a qualquer hora pode-se criar aí um fato em nível internacional, um catalisador, como hoje está acontecendo na Ucrânia, e eles virem aqui com aquela ideia de tomar a Amazônia como patrimônio da humanidade e tudo mais, etc, etc. Aonde está a independência do Brasil? Então, é uma pergunta que tem que ser feita. Então, você fala assim, bom, vamos comemorar. Comemorar o quê? Aonde está a independência hoje no Brasil? É a pergunta que se faz. Então, é assim, para resumir essa questão, o que interessa, Fernando, é o seguinte, hoje muita gente está estudando melhor, muita gente está tendo oportunidade de ir às fontes primárias, a documentações, a cartas, a correspondências, a diplomacia da época, etc, etc. Hoje muita gente está começando a ter um olhar melhor sobre tudo aquilo que aconteceu, e cada um responde pelos seus atos. Eu não posso vir aqui, Fernando, passar pano, tá certo? E o que eu quero dizer para você é assim o seguinte, que eu vejo Dom João VI como mais acertado nas suas decisões, Dom Pedro II mais acertado em suas decisões, e Dom Pedro II, nem todas as suas decisões foram acertadas. É só isso. E dentre elas, o processo de independência foi e continua sendo altamente controverso em muitos pontos e que merecerá ainda muita reflexão e mais estudos acurados para que a gente possa melhor compreender o que aconteceu e o que a gente pode fazer hoje, daqui para frente, para o bem do nosso país. Tá bom. Eu deixei o professor Hermes evoluir o raciocínio dele, porque é um raciocínio profundo, né? Lógico que ele poderia aprofundar muito mais ainda, mas é uma visão diferente de outros convidados que eu já entrevistei aqui. E vale exatamente essa reflexão, né? O que eu entendo também, né, professor, a cada novo governo se destrói o que o anterior fez, né? E quando foi proclamada a República, logicamente, o processo era acabar com o ponto positivo da monarquia, do ponto de vista histórico, né? Muita coisa já foi perdida, já foi queimada, e a parte de museu, a parte da história do Brasil, a gente sabe aí das fragilidades que nós temos, e isso faz parte até da nossa cultura, né? Então, com a proclamação da República, vamos falar que a parte da monarquia sempre não prestou. Hoje, a gente está percebendo aí outras informações chegando até a população, né, graças à internet, e aí estamos abrindo os nossos olhos para um outro tipo de entendimento em relação ao nosso passado. Como você evoluiu muito no teu raciocínio, professor Hermes, está se falando muito Dom Pedro I, né, Dom Pedro I e Jair Messias Bolsonaro. Existem até convidados que eu trago aqui que se aprofundam no entendimento um pouco mais espiritual. E quando você me fala aí das ações intempestivas de Dom Pedro I, eu sou obrigado a lembrar do atual presidente aqui também, que faz algumas coisas bem diferentes, né? Para a gente analisar Dom Pedro I do ponto de vista de governança e Jair Messias Bolsonaro, você teria alguma consideração a fazer? Olha, eu vejo uma coisa interessante que você observa bem. O presidente Bolsonaro, desde o começo do mandato até hoje, sempre tem dito, tá? Que ele governa nas 4 linhas da Constituição. Ele não fechou a Assembleia Constituinte, ele não, como fez o Pedro I, tá certo? E tantos outros repentes consequentes, tá? Na vida do país, o presidente Bolsonaro não vi no seu governo assim, medidas assim de repente que tivessem consequências drásticas na vida da nação, porque você veja, desde o início ele tem procurado, né, fazer um governo, como ele
mesmo sempre disse nas quatro linhas da Constituição, e é criticado, inclusive, até pela base bolsonarista por conta disso. É criticado, você sabe disso. Muitos queriam que chutasse o balde, que chutasse o pau da barraca. Você sabe disso. Há um apelo para, em várias situações, que se chutasse o pau da barraca. Agora, vamos lá. Deixa eu observar aqui algumas coisas interessantes, tá? É isso que eu acho interessante. Em relação à imprensa. A imprensa está aí, fazendo toda a crítica, todas as maldades, inclusive, que a gente tem visto, de deturpação, de edição de notícias, etc, etc, de ataques, de adjetivações, e a imprensa é livre, está aí, tá tendo, né, os órgãos de imprensa estão aí, falam o que querem, entendeu, etc, etc. A exemplo do que aconteceu no segundo reinado, Dom Pedro II também, a imprensa falava um monte, e era uma imprensa que atuava. Você veja, eu nunca me esqueço, vou falar uma coisa para você, Fernando. Uma vez o Temer, né? O Michel Temer, estava sendo entrevistado, aí, acho que na UOL, acho que pela UOL, foi a UOL, me parece que foi a UOL, por de cabeça. E aí perguntaram para o Temer assim, olha, que conselho que você daria para o presidente Bolsonaro? Não sei se você viu isso. Que conselho você daria para o presidente Bolsonaro? Aí o Temer, que se acha muito sábio, entendeu? Que se acha muito sábio, tá? Falou assim, eu acho que o presidente deveria parar com o cercadinho. Então, esse foi o conselho dele. Ora, justamente isso que o presidente não deveria nunca terminar é o cercadinho, porque é ali que o presidente tem um contato com o povo. Você está entendendo? Ali, aquele contato informal com a população, de ouvir a população, ver os problemas da população, e sair para a rua. Nunca me esqueço que durante a pandemia, Fernando, quantas e quantas vezes o presidente foi para a rua, foi falar com o povo, foi tomar o pão com manteiga lá junto com o povo, foi comer a coxinha lá junto com o povo. Então, esse aspecto do presidente eu acho muito interessante. Acho muito interessante esse aspecto de ouvir a população, de estar... A questão das motocicletas, por exemplo, tá? Você vê, ele está em contato com a população, então isso é muito importante. Aquele conselho que o Michel Temer deu, eu vi como um mau conselho. De longe é o bom conselho. Então, quer dizer, o que acontece, o que eu vejo é assim, em alguns momentos a gente viu o presidente se manifestar com indignação em respeito a abusos cometidos. Isso a gente viu. Isso aí é outra coisa. Indignação aos abusos cometidos. Agora, você veja, durante a pandemia, vamos lá, durante a pandemia, ele defendeu que a população não fosse vitimada, por exemplo, pelos lockdown. Quer dizer, era a economia e a vida junto, não podia ser só um lado e arrebentar com pequenos e médios empreendedores. Então, isso foi um ponto que eu acho que foi importante, porque a gente sabe, né, o que estava por trás daquelas medidas em nível internacional, etc, etc. Então, várias medidas que o presidente tomou foram interessantes, que justifica hoje, Fernando, a popularidade dele. Justifica por sua popularidade. Eu não vejo, pelo contrário. Por favor, eu quero que você até, se eu estiver errado, me diga, aonde que está alguma medida de governo intempestiva e inconsequente do presidente? Não sei, não me apresente, eu gostaria que o pessoal no comentário me apresentasse. Claro que ele próprio disse em várias ocasiões de entrevista que ele que ele aprende a cada dia. O que ele não sabe, ele fala que não sabe, montou sua equipe, tá certo? E ele tem essa sinceridade de falar que ele compôs um ministério técnico e etc., mas medidas inconsequentes em relação ao Congresso Nacional. Aonde que você vê, da parte do presidente, uma medida inconsequente? Sempre ouviu o Congresso, os parlamentares, foi criticadíssimo por conta da sua proximidade com o Centrão, justamente que ele sempre disse, até no Jornal Nacional, com o Bonner, ele falou que você queria que eu fosse um ditador? Que na resposta que o Bonner me perguntou para ele da proximidade dele com o Centrão, você queria que eu fosse um ditador? Eu tenho que conversar com os deputados, eu tenho que ter um trânsito com os parlamentares, ele também foi parlamentar, etc, etc, etc. Em relação ao STF, houve alguma arrebentação de corda?
toda aposta que se faz é no processo democrático, institucional, etc. Ô, professor, em relação ao STF, uma consideração tua é o seguinte, tá bem, estou nas 4 linhas da Constituição, mas recentemente aí ele fez críticas, né? E até xingou determinados ministros da corte. Então, ok, eu estou dentro da Constituição, agora vai ali na esquina e solta o verbo. É um contrassenso Mas isso daí também. Agora, mas, xingar vai resolver? mas sabe o que acontece? Veja bem, o que acontece é o seguinte, veja bem, o STF, os abusos que o STF vem cometendo causam e devem causar indignação, a nossa indignação, a indignação do povo, só que a solução para isso tem que ser a solução a partir do funcionamento das instituições. O Congresso Nacional está fraquejando nesse enfrentamento, o Congresso Nacional não tomou as medidas cabíveis para que haja esse equilíbrio de freios e contrapesos que deveria haver. O Senado Federal tem sido covarde no enfrentamento do ativismo judicial, tem sido covarde. Vários pedidos de impeachment dos ministros estão lá parados. O presidente do Senado deveria, pelo menos, por uma questão de honradez e moral, retirar os projetos os pedidos de impeachment dos ministros e colocar em discussão, tá certo? Agora, o que acontece é o seguinte, é que, na verdade, vamos pensar mais uma outra coisa. O que aconteceu em 2018? Em 2018, houve um movimento muito forte no Brasil, tá? Da população, do povo, da sociedade, contra, tá? A corrupção, os desmandos, tudo que a gente viu em relação ao lulopetismo. E vinha desde o FHC e tudo mais, desse processo do período da redemocratização e etc. Veio o presidente Bolsonaro que catalisou, tá? Essa indignação de toda a sociedade e ele foi eleito, tá? Muito bem. Agora, o que aconteceu de lá para cá? Aí é uma outra coisa que a gente fica assim perplexo, tá? O Lula, blindado pela mídia e blindado pelos judiciários em todos os níveis, retornou. Tá aí, hoje é candidato, tá certo? E a gente já sabe o que significa, novamente, o lulopetismo no país, em relação à América Latina, fora de São Paulo, em relação à nova ordem mundial, etc. Então, quer dizer, na verdade, essas forças fizeram de tudo, pode ver, Fernando, fizeram de tudo para desestabilizar o governo Bolsonaro de todos os lados, para que justamente ele chutasse o pau da barraca, tá? E se chutasse o pau da barraca indevidamente, o que acontecia? Eles puxavam o tapete mesmo, mas puxava mesmo e derrubava e fazia o que queria. Então, requereu nesse processo todo, o passo a passo, vamos devagar com o santo de barro. E chegou aqui a essa situação que nós estamos hoje, em que há aí essa eleição daqui a 20 dias, 20 e poucos dias, entre pelo menos é o que a mídia diz, né, que são os dois principais colocados. Aí você vê que na rua, o presidente tem uma popularidade explícita na rua. E a pesquisa do Datafolha e outros institutos de pesquisa dizem que o outro está em primeiro lugar, que é altamente questionável. Temos um problema muito sério aí, se você sabe disso, temos um problema muito sério, que é uma grande interrogação sobre o problema da publicidade eleitoral da urna eletrônica, que o próprio presidente fez os questionamentos todos, mas o TSE entrou e fez o que fez. Agora, só para você ter uma ideia, só para você ver que coisa curiosa, agora o ministro Alexandre de Moraes, ele encasquetou que não pode usar isso aqui, Fernando. Isso aqui, não pode usar não pode entrar no dia da sessão com o celular. Quer dizer, tudo isso tá aí. Tá tudo isso acontecendo, vamos ver qual vai ser o resultado, mas eu penso que, na minha opinião, foi feito o que deu para fazer. Eu me recordo, Fernando, vou te contar uma coisa, que uma semana antes do presidente Bolsonaro ser eleito presidente, ele gravou um vídeo em frente à casa dele, com o estilo dele, que você conhece, né? Você conhece o estilo dele, tá?
E ele falou assim, gente, eu tô pondo o meu na reta, quer dizer, ele falou assim, ali é um negócio que, sabe, aquela cadeira é um calvário, e tá? E eu me recordo que ele gravou aquele vídeo na frente da casa dele, a gente achou até graça o modo como foram ditas as coisas, etc, etc. E não é fácil você fazer o enfrentamento de tudo isso e com todas essas forças que aí estão. Agora, a pergunta que eu faço, só para encerrar, ele foi aqui no Pânico, acho que foi no Pânico, na Jovem Pan, em algum desses programas de podcast, ele falou assim, olha, o que tem para hoje é isso. Infelizmente, o que tem para hoje é isso. É o que tem. É Lula ou Bolsonaro, não há terceira via. O que tem para hoje é isso. Agora, diante desse quadro entre Lula e Bolsonaro, é óbvio, né? É óbvio que eu vou votar no Bolsonaro nessas eleições, entendeu? Porque ter o Lula Petino de volta, a gente, nesse quadro todo que a gente sabe, né, sabe muito bem o que significa isso. Agora, se faz necessário, Fernando, eu espero que nós tenhamos condições de ter um melhor parlamento, melhores parlamentares no Congresso Nacional, mais qualificados, mais preparados, com mais preparo intelectual, com mais experiência política, para realmente fazer, dentro das instâncias adequadas, os enfrentamentos devidos e as medidas que têm que ser tomadas para sanar tudo isso que nós estamos vendo. É isso que se faz necessário, um voto consciente em parlamentares, porque nas eleições de 2018, você viu, o PSL fez 52 parlamentares, e cadê? Cadê o trabalho desses parlamentares eleitos na onda do Bolsonaro em 2018? Cadê o resultado? Quando é resultado, assim como eu fiz uma avaliação crítica em relação ao Dom Pedro I, eu faço uma avaliação crítica em relação a resultados, e não a repentes românticos. Por exemplo, tem uma frase do Dom Pedro I, tá? Seria esse romantismo, tá? Ele diz assim, tudo farei para o povo, nada, porém, pelo povo. Quer dizer, sabe, isso sabe, quer dizer, entendeu? Então, a gente tem que ser mais pé no chão, tá? Repito, encerrando aqui essa nossa colocação, eu penso que os resultados da gestão de Dom João VI foram muito melhores para o Brasil, os resultados da gestão do Pedro II foram muito melhores para o Brasil, Princesa Isabel seriam melhores ainda, e questiono os resultados dos atos do Pedro I, desse controversíssimo processo que foi a independência, entre aspas, do Brasil, que ainda se faz necessária. Repito, 200 anos depois, ainda se faz necessário que o gigante pela natureza acorde, tá? E faça realmente, alcance o seu destino promissor, e sei que a ponte de Brasil com Portugal, nesse contexto atual, se faz não com o atual governo português, mas para que a gente possa recuperar a nossa identidade, a nossa raiz espiritual, para poder enfrentar os grandes desafios que está aí imposto pela nova ordem mundial. Conversei aqui com o professor Hermes. Hoje o papo foi um pouquinho mais profundo, uma reflexão histórica aí dos acontecimentos, né, que provocaram a proclamação da independência, um pouquinho do perfil historiográfico, né, dos nossos ancestrais no que diz respeito aí à monarquia, e uma breve comparação com o momento atual que nós estamos vivendo aqui. Acho que o que vale mesmo é você rever essa live e fazer a sua devida reflexão para o momento que se aproxima agora, que, mais uma vez, é um momento extremamente crítico, já que as duas soluções apresentadas, né, são somente Fernando, duas, né, soluções, porque os Fernando, outros candidatos aí... Só mais uma colocação, só para que eu me lembrei agora. E outra coisa, só mais essa observação. Eu acho que ter trazido o coração do Pedro para o Brasil também, sabe? Você veja, o próprio Dom Pedro I pediu para que o coração dele não saísse do Porto. E olha só, uma coisa interessante, ele decidiu que o coração dele ficasse justamente na cidade onde ocorreu a Revolução Liberal de 1820, portanto, o coração dele estava também na cidade em que aquelas novas ideias muito revolucionárias propiciaram que o processo da independência tivesse o grau de controvérsia que teve. E agora, trouxeram para o Brasil agora o coração do Pedro I,
tá? Que contra a sua vontade expressa, nas condições, inclusive, fragilíssimas de trânsito, de traslado do coração, etc. Tá. É outro questionamento que feito nesse sentido. Só a história vai explicar isso para a gente. Mas, professor Hermes, eu agradeço aí a sua participação, né? Nosso tempo chegou aqui ao final. O que eu desejo aqui para a nossa audiência é realmente a reflexão, né? Estamos na Semana da Independência, né? Eu coloquei aqui, são 200 anos. Lógico que o mundo hoje, essa famosa palavra, né, composta, aldeia global... de uma independência que se faz ainda necessária. Mas é o que eu ia concluir, né? Quer dizer, hoje todo mundo é dependente de outra nação, de um jeito ou de outro, né? Então, é um momento bastante delicado e que todo o planeta está pensando em qual caminho seguir e de que maneira seguir, né? Porque está bem claro para todos nós, habitantes desse planeta Terra, a fragilidade que cada país, que cada nação e que cada ser humano depende um do outro e vice-versa. Então, será que eu sou 100% dependente do meu pai e da minha mãe? Será que eu sou 100% dependente dos meus filhos? Só um adendo. Quando se fala em independência, assim, cada nação tem que ser respeitar a sua soberania. O que a ONU está fazendo é desrespeitar, as ações da ONU estão desrespeitando, violando a soberania das nações. E quando você viola a soberania de uma nação, você viola também a soberania das pessoas. Então, é assim, a independência é respeito à soberania das nações e das pessoas. Mas isso é um assunto para uma próxima live, que é um assunto extremamente complexo mesmo, né? O que é ser independente? Essa é a pergunta que eu termino aqui, né? O que é ser independente? Eu lembro aqui de uma metáfora do psicoterapeuta Ângelo Gaiarsa, em que ele fez uma comparação com a palavra segurança e insegurança do ponto de vista de personalidade. Eu sou uma pessoa, né, segura ou sou uma pessoa insegura? E ele fez o exemplo de uma pessoa segurando uma árvore, né? Eu estou seguro nessa árvore. A hora que eu tiro as minhas mãos daquela árvore, eu estou inseguro, né? Ou seja, essa árvore pode ser teu pai, essa árvore pode ser tua família, essa árvore pode ser a tua empresa, essa árvore pode ser a tua nação, o teu país, a tua pátria. E quando você está inseguro, você já não está sem aquela árvore, que daí você faz a metáfora que você quiser fazer. Então é um momento que a gente tem que fazer essa reflexão. Mas como cristão, eu posso dizer para você o seguinte: quando estamos enxertados na videira de Cristo, aí nós temos a paz interior e a força para o enfrentamento de todos os grandes desafios. Pode ter certeza disso. Compreendo, entendo, assino embaixo. Todavia, entretanto, porém, respeitando a soberania das nações, né? Aqui pensa de um jeito, o Oriente pensa de outro jeito, aquela outra nação pensa em outro profeta. Aí a gente vai para uma outra área. Professor Hermes, muito obrigado por ter aceito aqui meu convite e oportunamente eu te chamo novamente. E eu percebi que esse assunto é bem polêmico e aí a gente pode explorá-lo do ponto de vista filosófico um pouquinho mais aprofundado, se assim a nossa audiência desejar. É só vocês escreverem aqui que eu convido o professor Hermes novamente. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de fazer esse contraponto, né? Bem democrático, bem aberto, que a reflexão se faz necessária, com civilidade, no campo das ideias, para que a gente possa, né, aos poucos e melhor compreendendo tudo isso. Muito obrigado pela oportunidade. Rural. E se você gosta do canal do Fernando Betete, me ajude a manter o canal no ar. Faça sua doação aqui pelo Pix, fernandobetete@gmail.com. Converse comigo, sugestão de convidado, uma sugestão de pauta, você pode usar o meu e-mail particular e também fazer a sua doação. Muito obrigado a todos e a gente volta oportunamente.